Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa série paralela, Passeios e Viagens Livres. Hoje é dia 22 de abril de 2026. Antigamente, esse dia, eu acredito que até era feriado, porque era dia 22 de abril, foi o dia em que antes se comemorava, entre aspas, o chamado descobrimento do Brasil. Inclusive, no ano 2000, foi 22 de abril de 1500, pela historiografia oficial, que os portugueses descobriram o território brasileiro. Bom, a gente sabe que tudo isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Os portugueses, assim como outros impérios coloniais em ascensão lá naquela época, no século XVI, eles já estavam fazendo incursões aqui pelo continente americano, e os portugueses se anteciparam para tomar conta dessa parte logo antes que os franceses ou os espanhóis chegassem primeiro, como aconteceu em outros territórios da América Latina e do próprio continente americano, como os britânicos, os franceses que chegaram na América do Norte. Então, depois de a historiografia oficial mudar e não mais considerar essa data como uma comemoração, já que foi uma data em que Portugal invadiu, ocupou e exterminou a maior parte dos povos que existiam aqui, que viviam aqui, sociedades que viviam aqui, exterminou de todas as formas, exterminou o idioma, cultura, da maneira que pôde. É óbvio que houve uma simbiose entre os vários povos originários daqui desse território com os outros povos, sejam portugueses, espanhóis, em partes do Brasil, holandeses, os africanos que foram sequestrados e trazidos aqui nos navios tumbeiros, ou navios negreiros, mas a melhor, eu considero uma expressão melhor, a expressão navios tumbeiros, né? Eram grandes túmulos ambulantes que levavam aquelas pessoas sequestradas para a morte ou escravidão. Enfim, então dia 22 de abril deixou de ser feriado e não tem nada a se comemorar. Mais um dia triste, porque infelizmente o nosso país ele surgiu disso. Se a gente pensa hoje na entidade sionista, para não dizer o nome, né, eu me recuso a falar o nome, como um projeto colonial que a gente vê ao vivo, né, em altíssima resolução nos dias de hoje. Isso aconteceu em todo o continente americano, isso aconteceu em todos os continentes, na África, na Ásia. Foram o que esses povos europeus fizeram. Eles fizeram a mesma coisa. Ocuparam por qualquer motivo, ou por um motivo falso, histórico, como o que acontece hoje na Palestina e no resto da Ásia Ocidental, né? Se expandindo para o Líbano, né? Eles destroem, invadem na cara dura, expulsam quem mora, quem reside naqueles locais ali, expulsam o povo inteiro, destroem para depois reconstruir e ocupar com os seus colonos. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Então o Brasil não difere muito do que aconteceu lá. Só que aqui já se consolidou, porque os povos que existiam aqui deixaram de existir como cultura. Nossa história a gente estuda como algo secundário, mas a gente não estuda, né, a história de quem vivia aqui. A gente estuda a história de quem invadiu e quem contou a história. O nosso idioma é fruto disso. Se não fosse uma decisão de Marquês de Pombal no século XVIII, a gente hoje provavelmente iria falar uma variante
evoluída do Tupi-Guarani. E provavelmente seria o nosso idioma oficial, porque era o idioma mais falado no Brasil até o século XVIII, até essa decisão de Marquês de Pombal. Não fosse isso, o Brasil não falaria português. Esse idioma não seria o nosso. Bom, tirando esse breve histórico sobre o dia 22 de abril, né, porque eu estou indo viajar, então são aproximadamente 6 da manhã, eu vou viajar para Itabaiana, e esse é um episódio da série paralela, mas eu também vou fazer uma gravação de viagem, né? Um episódio, então hoje, provavelmente amanhã, esse episódio vai ao ar, dessa série Passeios e Viagens Paralelas, né? Dessa série Passeios e Viagens Livres e Passeio Livre, de 22 de abril. E amanhã ele vai ao ar, e hoje, daqui a pouco, vai ser gravado um episódio, ou talvez 2, da série principal Passeios e Viagens. Então agora a gente vai ter os episódios antigos. Eu ainda tenho gravações, né? Então ontem eu editei um episódio para 227, parte 1, e ainda tem a parte 2, são duas partes de uma viagem longa que eu fiz para o interior do Sergipe, inclusive é a viagem de ida. Nessa série aqui eu fiz, já publiquei, tem até um bom tempo, uma viagem livre especial com trilha sonora lo-fi que eu vi de Poço Verde até Aracaju. É um vídeo mais longo do canal, quase sem nenhuma visualização. Mas agora a viagem de ida, foi no dia 13 de março, ela ainda está na fila de edição porque faz parte das filmagens dessa série principal. Então, estou só ajeitando aqui o ar-condicionado, né? Então ela está na fila de edição. Já fiz esse episódio longo, 227, parte 1, 1h30 de duração. Ainda vou editar a parte 2, que também tem 1h30 quase de duração. Tem menos, 1h10 mais ou menos. E tem o episódio 228, que não é uma viagem, foi um passeio livre. Não vou dar muitos detalhes, né? Mas é uma gravação também do mês de março, poucos dias depois, né? Aqui em Aracaju. E hoje, se eu fizer a gravação, ela vai ser o episódio 229 dessa série principal. Então, estou gravando com o aparelho principal essa série, esse episódio. O secundário está sendo usado só como guia aqui no carro, né? Realmente, agora mudando de assunto, só falando sobre o aparelho secundário, né, da marca Realme, o modelo 14 Pro Plus. A launcher da Realme é maravilhosa, recursos muito interessantes. Porém, esse aparelho, ele deixa a desejar em alguns aspectos. O principal deles, a filmadora. A filmadora principal não é ruim. Não é como todo intermediário, não se compara a um top de linha, mas não é ruim. Mas a ultrawide é péssima. Infelizmente, tenho que dizer, a ultrawide é sofrível, terrível, muito, muito ruim. É um filme em HD, HD 30 fps, e realmente não é uma boa resolução, não tem uma boa qualidade. E o processamento dele também não é bom. Não sei se é o processador, mas comparando com o outro que eu tive, o Edge 60 Pro, ele é bem inferior nesses dois aspectos. Não é um aparelho ruim para o uso cotidiano, não é. Ele tem menos travamentos até em algumas partes, mas ele é limitado. Você faz muitas tarefas, embora ele tenha 12 GB de memória RAM,
ele tem, quando você força bastante, ele tem algumas limitações que esse aparelho, por exemplo, é de 50 Ultra, estou utilizando, não tem, eu sou um topo de linha. Então, vai ficar desatualizado porque já vão lançar a série 15, sabiam? Então não sei como vai ser. Vocês vão melhorar a câmera, talvez melhorem. E aí eu não sei porque eu não vou comprar novamente. Não vou ficar com esse aparelho por bastante tempo, assim como estou com o Edge 50 Ultra. Está me servindo bem. Enfim. Bom, nós já estamos chegando em nosso ponto de encontro. Então não vou ficar falando muito, porque senão vai parecer uma pessoa meio doida, né? E bom, só para finalizar aqui esse episódio, nesse passeio livre, sobre as visualizações do canal, shorts continuam bloqueados, continuam sem visualização, sem entregar. O YouTube realmente não entregou mais, né, de forma nenhuma. Não teve, não tem mais. Não adianta postar porque não chega a lugar nenhum. Não tem visualização. Então o canal está paralisado, está perdendo inscritos, está paralisado. Tava em 2.145, agora tem menos. E a tendência vai ser essa se não mudar. Infelizmente, ninguém está vendo. Mas é isso. A gente se vê em outra oportunidade. Até mais.